Primeiro, agradecer pela oportunidade, é um trabalho belíssimo. É, agradecer ao Neto, ao Wesley e também ao professor Afonso que me fez o convite. Fico muito satisfeita em poder participar de um trabalho tão importante, né? É, bem, gente, eu estou tentando ligar a minha câmera, mas até mandei aí para o Neto. Eu não estou conseguindo, deu algum problema aqui, não sei se com o meu computador, tentei mudar de aparelho também, mas não consegui, infelizmente. Estou toda arrumadinha para vocês me verem, mas infelizmente eu não consegui ligar a câmera, tá? Mas o importante é o que a gente vai trabalhar, né, que é a língua portuguesa, e trabalhar alguns assuntos que são essenciais para o vestibular. Como eu já fui apresentada, me chamo Arlene Frazão, sou professora de língua portuguesa, hoje eu trabalho em turmas do ensino médio, trabalhando a língua portuguesa, a literatura, para os vestibulares. É bom lembrar que o português, para o Enem, a gramática, ela já não é mais cobrada como era cobrada antes. Hoje o Enem, ele cobra uma gramática através das interpretações de textos, das diversidades de textos que nós temos, através dos autores, através da intencionalidade discursiva que os textos nos traz. Então, aquela gramática que se cobrava em relação a classificações, ela já não é mais cobrada da mesma forma. É óbvio que vocês precisam ter uma noção das áreas gramaticais, né? Uma noção de classes de palavras, uma noção de sintaxe, de semântica. Então, é sempre importante que se tenha essa noção. No geral, o que vocês vão encontrar para o Enem é interpretações de textos, tá? Então, vocês precisam interpretar, entender o que as questões estão sugerindo, tomar muito cuidado com os enunciados, tá? Para que vocês possam responder com muita certeza o que está sendo sugerido pela questão, pelo enunciado, certo? Hoje eu trouxe um pouquinho para vocês de algo que eu acho muito interessante, que é que vem caindo como intencionalidade discursiva dos textos do vestibular, tá? Claro que a gente não vai conseguir ver tudo de gramática, até porque é um processo, né? É, durante o ano vocês vão construindo isso, mas a gente vai fazer alguns posicionamentos que são importantes nesse momento para que vocês tenham uma boa prova, certo? Deixa eu tentar espelhar minha tela aqui rapidinho. Só um segundo.
Deu certo, professora. Está sendo compartilhada a tela. Pronto, eu estou um pouquinho perdida aqui, mas parece que deu certo, né? Ok, Deu deixa eu sim. colocar aqui em apresentação. Só um segundinho. Veja em exibir, professora. Deixa eu tentar aqui. Pronto. Deixa eu tô... Não, perdão. Embaixo do... Apresentação de slide. Peraí. Aqui. Deixa eu botar mesmo. Bota aqui assim. Tem... Ao lado, ao lado. Aí. Pronto, achei. Ô, gente, peço perdão, tem um tempinho que eu não abro o Meet e ficou um pouquinho confuso, mas achei, tudo certo. Vamos lá. Então, como eu falei, separei um conteúdo, né, que eu acho importante trabalhar, até porque é um conteúdo que a gente vai ver em diversos tipos de textos, que são textos que vocês vão utilizar para as questões, né, para analisar as questões. Eu trouxe para vocês um pouquinho da noção de linguagem e de variações linguísticas, para que a gente possa entender como que funciona. A questão da linguagem e da variação linguística, ela também vai ajudar a entender, por exemplo, outros tipos de organizações textuais. Então, hoje, nós temos dois tipos de linguagem: linguagem denotativa e linguagem conotativa. A linguagem denotativa são as linguagens que nós encontramos em textos literais, né? Textos que possuem uma intencionalidade discursiva referente a uma só interpretação. Então, da forma como eu estou lendo, eu vou entender esse texto. E nós temos a linguagem conotativa, que seria aquela linguagem com mais recursos expressivos, com mais entendimento em relação ao que está sendo falado. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona essas linguagens, tá? Nós temos, vamos dizer, né, qual é o papel da linguagem. É importante entender processo ativo para que essa linguagem aconteça. Então, a gente, para o processo comunicativo, a gente precisa entender quem são as pessoas que estão ali dentro desse processo, que é o que a gente chama de interlocutor, ou até mesmo leitor, ou até mesmo aquela pessoa que está ouvindo, né, ou então está lendo uma mensagem, ou escrevendo texto. Então, essas pessoas, elas fazem parte de um processo comunicativo da língua. Então, os interlocutores são todas essas pessoas que fazem parte e compartilham da comunicação. Então, por exemplo, dentro de um diálogo, a gente tem alguém que inicia um processo de comunicação e aquela outra pessoa que está ali me ouvindo e mantém esse processo de comunicação, tá? E aí a gente vai entender que nós temos os interlocutores, que é quem começa, quem participa de uma comunicação e quem mantém essa comunicação, tá? Para que assim a gente possa entender todo o ato da linguagem, como ela é construída, né? Como ela vai ser construída a partir desses dois interlocutores. A gente precisa entender que a linguagem, ela é uma atividade exclusivamente humana. Ela só acontece porque existe essa interação entre os interlocutores. Então, a gente precisa entender que isso só acontece porque tem alguém que começa o processo comunicativo e a outra pessoa que participa desse processo comunicativo. E aí a gente vai entender que existe a linguagem e existe a língua, tá?
A língua, por sua vez, ela já vai ser um conjunto de signos que são organizados para serem compartilhados para que essa comunicação exista, tá? Cada língua, ela tem um conjunto de regras, ela tem os seus sons, ela tem o seu vocábulo, ela tem a sua lógica interna. Então, a gente vai entender que ela vai fazer parte de uma sistemática, tá? Pode ser uma representação construída a partir de vários significados que a gente vai construindo ao longo do tempo, tá? Então, a linguagem é uma atividade humana, ela é sempre utilizada em situações de interlocução. A gente vai entender que, para existir essa linguagem, precisa dos interlocutores. Já a língua é um sistema de representação social construído por diversos signos linguísticos, tá? Agora vamos entender como que funcionam esses signos linguísticos, tá? A gente tem os signos linguísticos, que são unidades de significação, e eles possuem duas faces, tá? O que seria essa dupla face? A dupla face seria o significante e o significado, tá? O significante é aquilo que nos dá suporte para a ideia, né? Ou pode ser um conceito, pode ser uma sequência de sons, pode ser um conjunto de palavras, para que a gente possa entender qual é o significado, tá? Para que a gente possa identificar qual é o significado, que seria a própria ideia ou até mesmo o próprio conceito, tá? Então, olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Pronto. O significado, ele é o mesmo, em qualquer lugar. Trouxe a imagem de um cãozinho aqui, né? De um cachorro. Em qualquer lugar, esse significado vai ser entendido pela imagem. Já o significante, ele muda, né? Ele vai trazer um sistema de um certo acordo, né, social, para que a gente possa identificar esse significado. Então, na língua portuguesa, esse significado aí, nós chamamos de cachorro, de cão, de cachorrinho, de várias outras coisas, que vai remeter ao mesmo significado. Já em outras línguas, ele vai ter um conjunto de códigos no qual o falante daquela língua vai entender, tá? Eu trouxe exemplo da língua inglesa, né? No inglês é dog. Então, a gente vai entender que o significado permanece, é o significante que vai ser modificado de acordo com o conjunto de signos que cada língua mantém, que cada língua constrói ao longo do seu tempo. E aí, gente, o que nós precisamos perceber, né? Que para ser compartilhado, para ser identificado, para se ter um certo significado, a gente precisa utilizar de forma coletiva. As pessoas de uma determinada língua precisam entender de forma coletiva a que eu estou me referindo, tá? Para que essa comunicação possa acontecer. E aí, tanto a linguagem, quanto a língua, quanto os signos linguísticos, eles vão fazer parte de um conjunto, né? Eles vão fazer parte de um sistema. E aí a gente precisa entender como que funciona as variações linguísticas e a norma, tá? Toda língua, ela é viva e está em constante processo de transformação. Por isso que existe as chamadas variações linguísticas, tá? Diferentes maneiras de falar dentro de uma mesma língua. Essas variações, elas podem ocorrer no vocábulo, elas podem ocorrer através do sotaque, elas podem ocorrer através da pronúncia, da gramática, da sintaxe, de várias outras formas, tá? E a gente precisa entender, enquanto falantes, que isso é um processo absolutamente normal. O grande problema vai ser quando a gente
é quando nós não respeitamos todo esse processo, tá? Então, o problema ele vai surgir quando formas diferentes de falar são julgadas, né, se são certas ou erradas. E aí a gente tem teóricos que defendem que desde que haja uma comunicação, não há uma relação de erro na língua, porque houve compreensão dos falantes. Então, se há compreensão dos falantes, não existe um erro, tá? Desde que esse processo aconteça, não se está errado, não existe o certo ou errado, tá? Não existe uma forma superior ou inferior da língua. O que precisa existir é o processo comunicativo. E aí a gente vai entender que as variedades linguísticas é um sistema em que a língua vai se diversificar e o preconceito linguístico, ele existe quando nós, falantes dessa língua, nós não respeitamos essas variedades. E aí a gente tem diversas variações linguísticas, tá? Elas são chamadas dentro de vários termos que são utilizados, mais comuns são termos como variação regional, variação histórica, mas é possível que vocês encontrem nos textos como variações diacrônicas, diatópicas, diafásicas, diastráticas, tá? A gente só precisa entender que se está falando da mesma coisa, tá? Por exemplo, nas variedades, nas diferenças regionais, a gente vai ter, por exemplo, no Brasil, dependendo da região, a gente pode ter uma mesma coisa com uma forma diferente de se referir, tá? Então, por exemplo, o pão. Pão, dependendo da região, ele é chamado de várias formas, né? Aqui no Maranhão a gente chama pão massa grossa, pão massa fina. Em outras regiões já são chamados de outra forma, né? Pão de sal, e várias outras formas que é chamado. O pão francês, né? Então a gente tem diversas formas e cada região tem sua forma de se referir, com as suas particularidades. Então, por exemplo, mexerica, né, que é tangerina, jerimum, que é abóbora. Então, dependendo da região, a gente vai ter formas diferentes de se referir a uma mesma coisa. A variação regional, ela vai depender disso, tá? De acordo com o contexto social, como que se chama em cada região. Aí nós temos a variação diacrônica, também conhecida como variação histórica, né? Português, como esse português vem mudando ao longo da história. O exemplo, desde vossa mercê, vós mercê, até o você, até o você e até o ser que nós chamamos hoje, né? Que é utilizada no nível informal da língua. Então, a gente tem esse tipo de modificação através da história, e outras palavras também, que ao longo da história ou foram se modificando e adaptando às novas formas de falar, ou até mesmo elas foram sumindo, né, ou caindo em desuso. Aí nós temos também a variação diastrática, que seria a mudança dependendo dos grupos sociais, né? Então, quando a gente vai falar de diastrática, a gente pode também inserir a relação das gírias e também dos jargões, tá? O que acontece com as gírias e os jargões? Muitas pessoas vão entender gírias e jargões como exemplos as gírias, principalmente, como exemplo de linguagem
no nível muito informal, ao ponto até de ser marginalizada, mas não se trata disso, tá? A gente tem que entender que tanto as gírias quanto os jargões, eles fazem parte, elas funcionam, a linguagem funciona, mas faz parte de um grupo específico, tá? E se por acaso eu não faço parte desse grupo, talvez eu não entenda o que está sendo tratado, o que está sendo falado, ou até mesmo a que eles estão se referindo, tá? Então, os dois tipos de linguagem funcionam como identidade de grupos sociais, tá? E vai ser reconhecido por aquele grupo. As gírias, por exemplo, utilizado, por exemplo, a partir dos jovens, né? São jovens que utilizam. Mas a gente tem, por exemplo, grupos como os skatistas, que têm formas de falar especificamente daquele grupo, né? A gente tem, por exemplo, um pouquinho mais, talvez não se tenha hoje na sociedade, mas existiam esses grupos separados, dos roqueiros, dos skatistas, dos surfistas, e cada grupo tem sua forma de falar e faz parte daquele grupo. E aí a gente precisa entender que os falantes daquele grupo compreendem a comunicação, então é válido, tá? E é determinado como uma variedade, como uma variação linguística que agir. Diferente do que muitas pessoas acreditam, que gírias são só palavras de baixo calão, são palavras, são xingamentos, tá? E nem sempre é dessa forma, tá? A gente vai entender que é uma variedade linguística e que funciona para grupos específicos. Os jargões não são diferentes, tá? São variedades linguísticas que funcionam para grupos específicos. Qual seria a diferença da gíria para o jargão? É que a gíria é utilizada mais por grupos de jovens, grupos de música, grupos, talvez, grupos de pessoas que não tenham uma relação profissional. Já os jargões, eles são específicos de profissão. Então, são utilizados mais para pessoas de uma determinada profissão. Por exemplo, jargões médicos, jargões jurídicos, jargões que são utilizados dentro de uma linguagem técnica daquele grupo social. Se eu não faço parte daquele grupo, talvez eu não entenda o que está sendo tratado por eles, tá? Então, a gente precisa entender que são variações e que essas variações, elas são válidas porque elas fazem parte de grupos sociais específicos, tá? Então, isso nas variações diastráticas, tá? Linguagens específicas de grupos sociais específicos, tá? Aí nós temos também as variações diafásicas, né? Dentro do processo comunicativo, a diafásica, ela está relacionada à forma como nós nos dirigimos aos nossos interlocutores. Então, a diafásica é aquela linguagem que a gente modifica dependendo de qual situação nós nos encontramos, tá? Então, por exemplo, a forma como eu falo com o meu colega, né, alguém mais próximo, alguém do meu dia a dia, não vai ser a mesma forma como eu falo, por exemplo, no meu trabalho, ou numa palestra que eu vou apresentar. Então, são formas diferentes. E aí, dependendo do contexto comunicativo, eu vou adaptar, né, variar a minha linguagem para aquele momento, para aquela ocasião, tá? Então, a gente tem esses tipos de variações linguísticas, diacrônica, diatópica, diafásica, diastrática. Elas também podem ser conhecidas como regionais, situacionais, sociais, históricas e também geográficas. Ok. Falamos um pouquinho das gírias, falamos dos jargões, tá? Gente, olha, variações é essencial, tá? Nós conseguimos entender que os textos, eles são construídos a partir de várias situações, de várias
formações. Então, por exemplo, até mesmo os autores, né, quando a gente vai analisar um texto de um autor, a gente vai determinar, por exemplo, qual o contexto histórico daquele autor, quais são as características de escrita daquele autor. Por quê? Porque isso influencia na forma como esse texto vai ser organizado, tá? Então, nós vamos perceber que nós construímos as nossas falas, construímos os nossos textos a partir de contextos, tá? Ou contexto social, ou contextos culturais, ou até mesmo contextos profissionais que vão nos ajudar a montar, né, a formar, organizar a nossa língua de forma consciente, até mesmo respeitosa, certo? E aí, já aproveitando, né, deixa eu abrir aqui o outro material para aproveitar o que nós estávamos falando. Aí nós vamos falar da dimensão discursiva da linguagem, tá? Então, a gente vai... Deixa eu aqui. Da dimensão discursiva da linguagem. Só um segundo. Pronto. Aqui. Vamos lá, gente. Então, né, a gente vai manter essa linha de linguagem, de texto, de construção textual, para que a gente possa entender como que funciona, né, o processo de comunicação das ideias, para que a gente possa entender como que os textos eles são organizados e até mesmo construídos. Então, dentro do processo de comunicação, nós temos 6 elementos da comunicação, tá? A gente vai ter o emissor, como eu já disse antes, né, que é quem começa o processo comunicativo. Nós temos o receptor, que é aquele que mantém esse processo comunicativo. Nós temos a mensagem, que é aquilo que é falado entre esses interlocutores. Nós temos o assunto que eles estão tratando. Nós temos o código, que seria a língua em que eles estão se comunicando, e o canal, que seria a forma como essa comunicação está sendo feita por esses interlocutores, tá? E aí nós vamos perceber que, a partir desses elementos, eles vão gerar funções da linguagem, tá? Essas funções, elas vão surgir a partir do momento que eu coloco em foco um desses elementos da comunicação, tá? Então, a gente vai perceber, cada elemento da comunicação, quando é colocado em foco, eu gero uma função da linguagem. Então, por exemplo, quando eu coloco em foco o emissor de uma conversa, o texto, ele traz o emissor como foco da conversa, nós vamos gerar a função emotiva. Quando eu coloco em foco o receptor da minha conversa, eu vou gerar, no meu processo comunicativo, eu vou gerar uma função chamada função conativa, ou também comumente conhecida como função apelativa. Quando eu coloco em foco o canal, o meio pelo qual esses interlocutores estão mantendo uma comunicação, eu vou gerar a função fática. E quando eu coloco em foco o assunto, né, porque a mensagem é aquilo que eles estão falando, agora, sobre o que eles estão falando, eu vou gerar a função referencial. Está aparecendo para vocês o slide, gente? Ou ainda é o slide antigo?
o novo slide, aparece para vocês, o de funções da linguagem? Ok, certo. Então, funções da linguagem é um conteúdo que é cobrado porque são estilos de escritas e geralmente se cobra o que naquele momento aquele texto está trazendo como intencionalidade discursiva para as questões, tá? Então, a gente precisa perceber que, a partir do momento que esses elementos eles são colocados em foco, eles vão gerar uma função da linguagem, onde esse texto vai evidenciar o que está sendo falado, o que está sendo escrito naquele texto, tá? Então, eu tenho 6 elementos da comunicação, no processo comunicativo, eu vou ter 6 funções que vão ser geradas a partir deles, tá? Vamos ver o primeiro. Primeiro, quando eu coloco em foco, deixa eu pensar aqui, o emissor, né? Quando eu coloco em foco o emissor, ou seja, a pessoa que inicia um processo comunicativo, eu gero a função emotiva, ou também chamada de função expressiva, tá? Esse emissor é aquela pessoa que está dentro do processo de comunicação, iniciando uma fala ou até mesmo escrevendo. Essa função, ela vai expressar sentimentos, emoções, estado de espírito. A linguagem dela vai ser uma linguagem mais subjetiva, a linguagem dela vai ser uma linguagem dessa função, desse texto, ele vai trazer uma linguagem onde ele vai utilizar de marcas de emoção para expressar aquilo que está sendo falado, tá? Em alguns casos, a gente vai ver muitas interjeições, trazendo essas sensações, essa relação emotiva do texto, tá? E nós podemos encontrar a função emotiva, ou também pode vir a questão como função expressiva, em textos como poesias, como diários, como desabafos pessoais, ou até mesmo em músicas, tá? E aí o que nós percebemos é que o foco é o emissor, é quem fala. Então, a subjetividade ela vai estar presente nesses textos. Trouxe um exemplo aqui para vocês verem, um exemplo de diário, tá? E aí, o que nós conseguimos perceber no diário? Nós conseguimos perceber que é um texto que traz uma linguagem muito pessoal, que traz marcas, né, de emoções, marcas de sentimentos, né? Vai utilizar da primeira pessoa, vai utilizar da primeira pessoa, colocando em foco o emissor de um texto. Então, quando se utiliza essa primeira pessoa em textos, eu estou me colocando e colocando toda a minha subjetividade como ênfase do que está sendo tratado naquele texto. Aí um trechinho do diário é assim: hoje foi um dia muito especial para mim, depois de muito tempo, reencontrei minha melhor amiga, Vanessa. Fomos fazer o que mais amávamos na nossa infância, tomar sorvete na sorveteria na esquina da nossa escola. Conversamos muito e matamos a saudade. Rimos das histórias hilárias do nosso tempo de colégio e contamos como as nossas vidas mudaram desde então. Espero muito reencontrá-la em breve, que seja um dia tão feliz como este. E aí nós temos a assinatura da pessoa, né, Joana Lopes. Vamos perceber que os verbos utilizados aqui, encontrei, a primeira pessoa do singular, nós vamos utilizar também a primeira pessoa do plural, né? Nós conversamos, identificando essa marca de registro de quem está falando. Por mais que o plural esteja sendo utilizado, o que a gente precisa entender que no plural, a primeira pessoa está inserida, né? Por isso que é a primeira pessoa do plural, porque quando eu digo nós, eu estou me inserindo também nesse grupo ou no número de pessoas a qual eu estou me referindo. Então, conversamos, encontrei, rimos, né?
contamos nossas histórias, então está sendo colocado a pessoa que está falando, né, a pessoa que, no caso, está escrevendo aqui em foco. Quando isso acontece, eu gero a função emotiva, ou também conhecida como função expressiva. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, em poesias também que eu coloco o meu eu, né, a minha primeira pessoa, a primeira pessoa, o eu, a minha subjetividade como foco daquele poema. Isso também pode acontecer. Em músicas também, quando essa música está se relacionando ao que eu quero falar, eu me coloco como falante, como pessoa que vai transmitir aquela mensagem através da música. Então, eu também estou gerando aqui a função emotiva. A próxima função, eu pulei um pouquinho para a gente ir certinho. Aí vem referencial. A próxima função é a função conativa, ou também chamada como função apelativa. Essa aqui é a que mais é recorrente nos textos, né? Até pela forma como ela é, como os textos são organizados a partir desta função. Então, o que nós temos como característica na função conativa ou apelativa? Ela tem como foco o receptor da mensagem, ou seja, aquela pessoa que vai receber a mensagem, tá? O objetivo dessa função é convencer, influenciar, dar ordem. Nela, nós vamos identificar que os verbos, eles são verbos que estão no modo imperativo, tá? O que seria o modo imperativo? A ordem, tá? Os verbos que indicam ordem, que indicam apelo. E nós vamos identificar também uma linguagem muito persuasiva. Vou tentar convencer o meu leitor, ou até mesmo o meu interlocutor, de algo. Pode ser, por exemplo, vender algo, né? Vender um produto, ou posso até mesmo vender uma ideia. O que realmente é o objetivo da função conativa é o convencimento, tá? É a ação persuasiva. Então, por esse motivo, ela é muito encontrada em propagandas, tá? Em alguns discursos, em campanhas. Então, ela é bastante evidenciada, é bastante encontrada nesses tipos de texto. Eu trouxe um exemplo aqui, né? O lixo é seu, faça a coleta seletiva, a condição para um mundo melhor. E aí nós temos aqui o recurso na função conativa apelativa, a gente vai entender também que ele utiliza de dois recursos, da linguagem verbal, que é o recurso escrito, como também da linguagem não verbal, né, que seria visual, na verdade, da linguagem visual. Não Professora Arlene, Oi. desculpa, querida. Deixa eu só lhe perguntar. É porque aqui pra gente tá no slide ainda da gíria. É por isso que eu perguntei agora há pouco. Me disseram que estava espelhando. Deixa eu ver se eu consigo. Ainda tá no slide da gíria. Deixa eu tentar aqui. Eu perguntei agora há pouco, me falaram que estava espelhando o outro. Deixa eu tentar de novo, só um minutinho. Fique tranquilo, vai dar certo. A gente vai se arrumando aqui. Vai, sim, com certeza. Vou apresentar outra coisa. Ai, gente, já passou. Aí, nesse caso, eu lhe aconselho a fechar essa janela. Pronto, Fechei. agora apareceu. É só porque ela tava sobreposta, entendeu? Pronto, agora chegou aqui pra gente. Pronto, obrigado. Nada. Olha só, turma, tudo que eu fui colocando para vocês, eu vou compartilhar novamente, para ficar registrado, tá? Só para ficar registrado, para que vocês tenham noção de tudo que nós já falamos, né? Os elementos da comunicação, quem são os 6 elementos, as funções que são geradas a partir desses elementos, né? Quando a gente coloca cada um em foco. Também
A primeira função que eu falei com vocês, que foi a função emotiva, as características da função emotiva, e o exemplo que eu dei, que foi um texto de diário, né, um texto onde utiliza esse emissor como foco do processo comunicativo, e eu estava falando com vocês sobre a função conativa ou apelativa, tá? Essas são as características, e aqui é o exemplo a respeito da função, tá? Referente o que nós já estávamos falando. Voltando ao que estava sendo falado, eu falei para vocês que ele utiliza de 2 tipos de linguagem, né? A linguagem verbal, que seria o texto escrito, e a linguagem não verbal, também conhecida como linguagem visual, que são as imagens que têm toda uma intencionalidade também discursiva. Então, essa função, ela junta, em boa parte das vezes, texto e imagem, para que se possa chamar a atenção do leitor, apelar para o que está sendo posto, para o que está sendo colocado, muitas vezes vendido, né? Como eu falei antes, pode ser um produto, pode ser uma ideia. Então, ela vai apelar, por isso o nome é apelativa, vai apelar para o interlocutor. Percebam que os verbos utilizados aqui são verbos no imperativo, tá? Faça, compre, os grandes slogans utilizados por campanhas como beba Coca-Cola, compre batom, né, que utilizam verbos no imperativo, que é para chamar a atenção desse interlocutor. Tem a ideia de ordem aí, né, de mandar fazer algo, né, persuadir ele a fazer algo. Então, é recurso expressivo dessa função, ok? E aí, na função conativa, apelativa, a gente vai encontrar esse recurso que são através dos verbos, principalmente para manter esse diálogo com o interlocutor, ok? Vamos para a próxima função. Aí eu vou voltar um pouquinho a primeira, que eu não tinha falado antes. Pronto, função referencial. Função referencial, ou também chamada de função denotativa. Como eu já havia falado um pouquinho antes, nós temos linguagem denotativa e linguagem conotativa. A linguagem denotativa é a linguagem real, tá? Sem muitas possibilidades de sentido, apenas o sentido literal. O que é o literal? É o real, é aquilo que eu falo, e da maneira como eu estou falando é entendido sem outras interpretações. Então, no literal, a gente utiliza, e é importante essa função também, para que a gente possa entender como que funciona, por exemplo, figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem, elas se organizam na função conotativa, tá? Diferente da função denotativa. Então, na denotativa, é o literal, da forma como eu estou falando, tem que ser interpretado sem outros tipos de entendimento. Então, ela tem foco na transmissão de informações objetivas, vai utilizar uma linguagem clara, objetiva, sem emoções, sem muitas emoções, tá? A imparcialidade que a gente fala dos textos. A função referencial, ela é utilizada em textos informativos, como textos de revistas, de jornais, nas produções de redações, né? A linguagem literal, não tem outra forma de entender. Diferente da linguagem conotativa, que aí a gente tem vários entendimentos, vários recursos expressivos que podem me levar a alguns entendimentos. Então, por exemplo, quando nós utilizamos expressões como já te liguei 1000 vezes e você não me atendeu. Esse 1000 vezes utilizado aqui, na relação denotativa, literal, é possível, mas naquele momento, a fala, o que está sendo falado,
Não é no sentido literal, é no sentido em que a pessoa quer evidenciar, né, que ela já está há muito tempo ligando, que deixar em evidência isso, até mesmo exagerar, né, no que está sendo falado, para ver o quanto ela está, né, tentando falar com a outra pessoa, está tentando ligar e etc. Tá? Isso gera uma figura de linguagem chamada hipérbole, né, que são os exageros. Ah, eu estou morrendo de fome. Na relação denotativa, o morrer de fome é possível. Só que nós utilizamos normalmente numa ideia de que naquele momento eu estou com uma fome exagerada, né? Passei algumas horas sem comer, estou com fome exagerada. Então, no sentido literal, não é o que eu quero dizer naquele momento. Então, do intervalo do café para o almoço, eu utilizo o termo morrendo de fome para dizer que naquele momento eu estou sentindo uma fome maior, fora do normal, ou então mesmo só para exagerar. Na relação denotativa, o morrer de fome é você passar muito tempo sem comer, muito tempo sem se alimentar, sem beber água, aí sim, é na relação literal, né, de morrer de fome por falta de alimentação, até mesmo por falta de líquidos, de água e etc., processo de hidratação do corpo normal, tá? Então, no denotativo é aquilo que é real, tá? É busca do que se quer expressar de forma real. E aí nós podemos encontrar essa função, que é a função referencial, através de textos científicos, jornalísticos e até mesmo didáticos, né, os livros didáticos, em redações, né, como eu falei antes para vocês, a linguagem da redação é a linguagem clara, objetiva, sem a subjetividade, apesar de ser um ponto de vista, ele é um ponto de vista imparcial, eu preciso trazer a partir de dados, construir o meu texto, onde eu não vou trazer uma relação direta com as minhas emoções, tá? E aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui de um jornal. Ondas de frio faz trecho de rio congelar na Alemanha. E esse trecho aqui do jornal, ele traz a linguagem referencial para informar os leitores sobre o que está sendo trabalhado, o que está sendo falado no texto, tá? Então, é informação. E em nenhum momento a gente vai ter a primeira pessoa, né? Quem está escrevendo, se envolvendo no que está sendo falado. Nos textos jornalísticos, nós temos notícias, nós temos o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, mas de uma forma muito imparcial, sem o envolvimento, sem o ponto de vista de ninguém, sem a relação subjetiva, só mesmo a informação de forma muito literal. Ok, gente, vamos para a próxima, né? Aí falou da expressiva, canativa, slide ficou um pouquinho fora de organização. Pronto, função fática. Função fática, o foco é o canal, tá? O canal de comunicação, meio pelo qual aqueles interlocutores estão se comunicando. Ela serve para iniciar um processo comunicativo entre o emissor e o receptor, e até mesmo para manter esse processo ativo, tá? O conteúdo da mensagem nem sempre é o mais importante, o essencial é garantir um diálogo e continuar a permanecer, né, cumprir aquela relação de diálogo. É um alô que inicia um processo de comunicação, é um bom dia, é um até logo, são falas, né, formas de comunicar, de expressar, de se expressar
através do diálogo e daquele processo que dá início a uma comunicação. Eu trouxe uma tirinha do Calvin, que é o Calvin conversando ao telefone. Oi, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Então, aqui o Calvin está iniciando o processo comunicativo, né? Aqui através do telefone, através de uma conversa ao telefone. Ele está iniciando o processo comunicativo, colocando em foco esse canal, esse meio de comunicação no qual está sendo, onde ele está mantendo a comunicação com o interlocutor. E aí, se eu coloco o canal em foco, esse meio de comunicação em foco, eu gero a função fática. Função metalinguística, o foco aqui é na linguagem, tá? Vou colocar a linguagem em foco. Ela ocorre quando a linguagem, ela fala sobre ela mesma, tá? Explicando o sistema, por exemplo. Então, quando eu falo em função metalinguística, a gente pode falar da linguagem a partir dos textos dicionários, por exemplo. É um exemplo. O que é o dicionário? Nós temos uma palavra, nosso dicionário, língua portuguesa, nós temos uma palavra e a explicação dessa palavra. Eu estou colocando em foco o código, ou seja, a língua que eu mantenho uma comunicação, tá? Então, o foco aqui seria o código, a língua. Então, a gramática, por exemplo, quando ela explica as regras da língua portuguesa, no caso, a nossa gramática, quando explica as regras da língua portuguesa, o próprio dicionário, como eu falei antes, define uma palavra. Então, a gente está colocando em foco a metalinguagem, que é o sentido, né, o significado dessa palavra dentro de um texto. Alguns autores utilizaram metalinguagem nos seus textos. Um grande nome da metalinguagem é o Machado de Assis, né? Ele fazia essas organizações do texto que explica o próprio texto. Outros autores de poemas que escrevem poemas sobre poemas, por exemplo, exemplos de metalinguagem. Se a gente for levar, por exemplo, para outras áreas, né, vamos dizer assim, outros recursos expressivos, a foto da foto. Estou aqui com o meu grupo tirando uma selfie e tem alguém do outro lado tirando uma foto da minha selfie. Isso é metalinguagem, tá? E aí eu trouxe aqui o exemplo para vocês do dicionário, que é a palavra, né, uma palavra, e o significado do que seria esta palavra. Isso é função metalinguagem. E, para finalizar as nossas funções, nós temos a função poética. A função poética, ela é encontrada principalmente em textos como poesias, tá? Porque o que é colocado em foco da função poética? O que é colocado em foco aqui vai ser a mensagem, ou seja, muitas vezes, estrutura, tá? Como esse texto está estruturado. Então, o foco é a mensagem. Então, quando eu falo em poesias, em músicas, o foco ali é a estrutura da poesia e da música, né? Versos, estrofes, a forma como esse texto está disponibilizado. Então, ela valoriza a forma como a mensagem, da forma como essa mensagem é construída. Vamos utilizar figuras, né? Figuras de linguagem, como, por exemplo, figuras de linguagem que trazem um recurso sonoro, como aliterações, assonâncias. O que são as aliterações e as assonâncias? São figuras de linguagem que persistem na repetição de sons, tá? Então, a aliteração, repetições de sons vocálicos, ou consonantais, assonância, repetição de sons vocálicos, e aí faz o ritmo, né, a construção do ritmo de um texto. Há recursos sonoros, como onomatopeias, né, construção
onde nós ouvimos um som e transformamos isso em palavra, onomatopeias, como toque-toque, né, que seria o bater na porta ou em qualquer outra coisa. E aí nós ouvimos aquele som e construímos isso a partir do som, uma palavra. O din-dom da campainha, né, que nós ouvimos o som e construímos a palavra din-dom, e várias outras onomatopeias que são utilizadas. Paronomásias, que são palavras que são parecidas na pronúncia e muitas vezes até mesmo na escrita, mas elas possuem significados diferentes, como, por exemplo, banco, né? Banco tem a mesma pronúncia, tem a mesma escrita, porém tem significados diferentes. Ponto, mesma pronúncia, mesma escrita, significados diferentes. Seção, cela, que vão ter pronúncias iguais, às vezes até bem parecidas, mas os significados são diferentes e às vezes elas têm a mesma estrutura de escrita. E aí nós chamamos essas palavras de homônimas, homófonas, quando elas têm o mesmo som, e homófonas perfeitas, quando elas utilizam desse mesmo som, a grafia delas são a mesma, o significado que muda. O exemplo muito comum, manga. Manga tem o mesmo som, tem a mesma escrita, porém os significados diferentes. Manga da camisa e manga fruta. Então, são recursos de sons que ajudam na construção de um texto. E aí, quando eu utilizo, eu seleciono, eu organizo essa estrutura, a mensagem, né, para poder fluir, para poder criar uma estrutura específica, eu estou colocando em foco no meu texto a mensagem. Se eu coloco em foco no meu texto a mensagem, através de diversos recursos utilizados, né, até mesmo da criatividade, se eu coloco em foco, eu gero a função poética. E aí eu trouxe 2 textos para vocês, que seria esse, o primeiro, poética, mostrando a estrutura comum, que é a estrutura em versos e, no caso aqui, a gente só tem uma estrofe, mas a estrutura de versos e estrofes, né? E trouxe para vocês também um poema visual, também conhecido como poema concreto, que tem uma estrutura diferente, né, da estrutura de versos e estrofes, mas também que tem uma preocupação na construção desse texto, na organização desses textos, tá? Então, poemas concretos, eles são recursos muito utilizados em questões, até mesmo para se referir na literatura ao movimento modernista, tá? O movimento modernista, o concretismo que surge a partir do modernismo, que seria utilizar esse espaço como um todo, né? Utilizar o espaço como um todo de uma folha, rompendo com padrões de estética, de texto, através de versos e estrofes, mas ainda assim preocupado com a estrutura, né, com o visual do texto, que é o que a função sugere para a gente, que é o que a função poética traz para a gente. Ok? E aí nós vamos falar só um pouquinho mais em relação a esse trabalho da linguagem dos interlocutores. Por quê, gente? Para que vocês entendam como que dentro desse processo, dentro da construção desses textos, é fundamental para que eu possa entender o que está sendo sugerido pelas questões, também para que eu possa entender e até mesmo identificar, né, qual que é a estrutura de um texto, como que esse texto se organiza, até mesmo para ajudá-los no processo de interpretação dos textos utilizados no Enem. Como eu falei antes,
a questão gramatical, você precisa ter noção da gramática, né? Então, o que você precisa ter noção da gramática para análise das questões? A relação de concordância utilizada a partir da leitura desses textos, a relação de organização, de coerência e coesão. Se eu entendo a estrutura, se eu entendo o que o meu texto quer sugerir, se eu entendo ali como que esse meu texto, qual é a intenção do meu texto, fica mais fácil, né, de identificar o que as questões estão sugerindo para a gente, tá? Então, o trabalho dos interlocutores dentro do processo da linguagem, né, com a linguagem. A gente, como eu já falei, né, parece até estou repetindo o que já foi falado antes, essa comunicação, ela só existe se houver interlocutores, pelo menos duas pessoas que estejam envolvidas para que esse processo aconteça, tá? Então, a gente precisa dos interlocutores para que a comunicação, para que a mensagem possa ser enviada e para que a pessoa que vai receber essa mensagem possa entender, interpretar e até mesmo responder aquilo que está sendo posto na mensagem. Para que possa também essa mensagem funcionar, a gente precisa entender o código, a gente precisa entender a língua, a organização da nossa língua, né? A nossa língua ela é utilizada para transmitir ideias, para expressar sentimentos, para influenciar. Então, a gente viu tudo isso a partir das funções da linguagem. As diversas funções que a língua tem. Eu vou expressar um sentimento, eu vou influenciar alguém, vou estabelecer vínculos sociais. A língua serve para tudo isso, tá? O que vai depender? Vai depender da intencionalidade discursiva, comunicativa, da intenção da comunicação naquele momento, para que diferentes funções da linguagem possam estar presentes desse processo de comunicação, é porque eu posso entender, tá? Muitas vezes os textos trazem mais de uma função da linguagem. O que eu preciso entender é que a que vai estar mais evidente é a que vai ser levada em consideração, tá? Então, meu texto pode ter mais de uma função, dependendo de como quem está mais em evidência, essa vai ser a que eu vou levar em consideração, tá? A indeterminação da linguagem. A gente vai entender que a linguagem também ela é indeterminada, tá? O que significa que as palavras elas podem ter mais de um sentido. Foi o que eu mostrei lá na relação de literal, né, e de figurado, denotativo e conotativo. Isso acontece por quê? Pela relação de que uma mesma palavra ela pode trazer uma relação ambígua ao que está sendo expresso. Então, quando nós utilizamos recursos na linguagem para manter uma leitura onde essas possibilidades de sentido elas possam ser entendidas de uma mesma forma para que não haja ambiguidade, o que seria? Seria a relação de coerência do meu texto, seria a relação de concordância do meu texto, a questão das regências, né? Utilizar o verbo ou até mesmo o nome dentro de uma ideia em que ele vai ter um significado, ele vai ter um sentido para cada momento que vai ser utilizado, tá? Eu vou falar um pouquinho de regência com vocês já, para dar alguns exemplos de regência para vocês, para que a gente possa entender isso também, tá? Então, uma mesma palavra, uma frase, ela pode gerar significados diferentes para pessoas diferentes, tá? Dei o exemplo lá no início, não, agora há pouco eu dei um exemplo para vocês da palavra banco. A palavra banco tem mais de um significado. Banco tem a mesma escrita, tem a mesma sonoridade, mas tem significados diferentes. Posso estar me referindo ao banco enquanto instituição financeira, como também posso estar me referindo ao banco, que seria o assento, né? O banco, o objeto, que é o assento, tá? Essa flexibilidade, ela
torna a nossa língua mais rica, mais poderosa, trazendo um leque de possibilidades que a língua portuguesa pode nos dar, tá? Então, ela não é apenas um conjunto de palavras, mas é um instrumento dinâmico, que muda de acordo com a intenção de quem está falando. Ela pode mudar também através do contexto, da relação com as pessoas, né? E o que a gente precisa entender quais são as funções da nossa língua e qual que é a intencionalidade discursiva que essa língua pode nos trazer. Como eu falei em referência em relação à regência, né? Vou dar exemplo para vocês de regência verbal, onde uma mesma palavra escrita de uma mesma forma, né, com o mesmo recurso sonoro, pode ter mais de um significado. Por exemplo, o verbo assistir, né? O verbo assistir, ele tem mais de um significado. Ele vai ter um significado quando ele vai exigir um complemento, que seria um objeto direto, ou até mesmo quando ele vai exigir um complemento, que seria um objeto indireto. E aí, só retomando a ideia de objeto direto e objeto indireto. Objetos são complementos de verbo, onde os verbos eles são ligados aos seus complementos ou por um objeto direto que não utiliza do recurso da preposição, ou por um objeto indireto que utiliza a preposição. E na regência, o que nós temos? Nós temos a mesma palavra que ela pode ser regida por mais de um objeto. E para cada objeto desse, a gente vai ter um significado diferente. O verbo assistir, ele pode ser um verbo transitivo direto com um objeto direto e pode ser um verbo transitivo indireto com um objeto indireto. Só que o que eu preciso entender, quando eu utilizo do objeto direto, o significado vai ser de olhar, tá? Olhar, de ver, de estar presente. Quando eu utilizar com um complemento de objeto indireto, o sentido é de... na verdade, desculpa, fiz uma confusão. Quando for objeto direto, vai ser no sentido de dar assistência, e quando for objeto indireto, vai ser no sentido de olhar, de ver, tá? Vou dar os exemplos para ficar mais claro. Quando eu digo assistimos ao jogo de futebol, esse assistimos é o verbo que está me exigindo um complemento, e esse complemento é um objeto indireto, tá? Por quê? Porque, nesse sentido, o verbo é de olhar. Quando eu digo assistimos ao jogo de futebol, eu estou dando a intencionalidade discursiva para aquele verbo de que, naquele momento, a intenção dele é de olhar, de ver, de presenciar. Mas, quando eu utilizo esse mesmo verbo da mesma forma, porém regido de um objeto direto, sem preposição, ele vai ter um outro significado, ele vai ter um outro sentido. E aí, nesse caso, seria de dar assistência. Assistimos o paciente internado. Então, nesse caso aqui, seria de dar assistência a esse paciente, tá? Professora, mas se eu disser assim, assistir o jogo de futebol, está correto? Não está correto, porque nesse caso aí, a intenção não é de olhar, não é de ver. Assistimos o filme, está correto? Não está correto, porque a intenção não é de olhar, não é de ver. A intenção aqui seria de dar uma assistência. Você não vai dar assistência ao filme, não vai dar assistência ao jogo de futebol. Você vai ver, você vai olhar. Então, seria ao filme, ao jogo de futebol, tá? Outro exemplo isso é importantíssimo na construção de textos dissertativos, argumentativos, onde a gente utiliza desses nomes e desses verbos, e nós temos uma intenção de utilizar, e às vezes a gente utiliza da forma errada. Então, por exemplo, o verbo aspirar, né? Aspirar também tem mais de uma possibilidade.
ele pode ser objeto direto, como também ele pode ser regido de algum objeto indireto. Quando ele for regido de um objeto direto, ele vai ter o sentido de absorver, de aspirar, de absorver, por exemplo, o cheiro de alguma coisa, de sentir. Aspiramos o perfume das flores. Eu senti o perfume dessas flores. Nesse caso aqui, é de inalar, de sentir, né, o perfume das flores. Mas eu posso também utilizar o aspirar, uma ideia de pretensão, de desejo, né? Aspiramos ao cargo de direção. Então, nesse caso de aspirar com a ideia de desejar, de pretensão, esse aspirar já vai ter um sentido completamente diferente. E aí, nesse caso, o aspirar será de pretensão, de desejo, e vai ser regido de um objeto indireto, tá? Então, a gente tem diversos verbos, nomes também, que vão ter mais de uma intencionalidade discursiva. Nesse caso de regência, para cada forma como o verbo é regido, como o nome é regido, vai ter uma intenção, né, diferente, principalmente com os verbos, tá? Ai, gente, eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha cumprido o meu papel, que é trazer um pouquinho de informação para vocês. Deixa eu voltar aqui. Quer trazer um pouquinho de informação para vocês. Se tiver alguma dúvida, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Espero conseguir tirar dúvidas de vocês. E é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Motivo. Algo que vocês queiram, mediante o que foi falado, que queiram que seja acrescentado? A gente poderia se estender com as figuras de linguagem, elas são muitas, né? São muitas figuras, mas as principais que são cobradas do vestibular são metáforas, metonímias, já falei antes, né? Aliterações e assonâncias, comparações, são as figuras mais cobradas. As metáforas, como comparação, né? Metáfora e comparação são recursos que são utilizados para fazer uma comparação. A diferença entre as duas é que as metáforas, elas são comparações implícitas, elas não utilizam de recursos comparativos, e as comparações, elas já vão utilizar de recursos comparativos. O exemplo, por exemplo, um exemplo de metáfora seria ela é uma rosa. Né? Estou comparando, mas eu não estou utilizando nenhum elemento comparativo. Agora, se for no caso da comparação, eu utilizo elementos comparativos. Ela é tão cheirosa como uma rosa, ou ela é cheirosa como uma rosa. E aí, diferencia da metáfora, porque eu utilizei o elemento comparativo. Metonímias também são tipos de comparações, né? São tipos de metáforas, na verdade. Metonímias, como, por exemplo, quando nós utilizamos o nome do autor para se referir a uma obra,
gosto de ler Machado de Assis, gosto de ler Essa de Queiroz. Eu não leio o Machado de Assis, eu não leio o Essa de Queiroz, eu leio a obra deles, né? Eu leio o texto escrito por eles. Pode ser também quando nós utilizamos recursos como o continente pelo conteúdo, que seria a troca do tomei um copo de suco, tomei uma taça de vinho. Literalmente, eu não posso tomar a taça, né? Não posso tomar o copo. Eu tomo o que tem dentro da taça, o que tem dentro do copo. Então, isso é um tipo de metonímia também, quando nós trocamos o continente pelo conteúdo. O mais comum das metonímias, quando nós trocamos a marca pelo produto, né? Preciso comprar Bombril. E aí, eu estou utilizando Bombril, que é o nome da marca, né, a marca do produto, ao invés de utilizar o nome do produto, que seria palha de aço, lã de aço, né, e aí eu troco o nome, comprei lã de aço, comprei palha de aço, comprei Bombril. A mesma coisa do Danone, né? Adoro Danone é marca. O que eu gosto é do produto, que seria iogurte. E vários outros exemplos onde a gente troca essa marca pelo produto. Comprei Cotonete é marca, o nome do produto é Hastes Flexíveis. Quando eu troco também por uma forma como as pessoas são mais conhecidas, por exemplo, campeão, o campeão do Penta, né? Ou então o rei do rock, ou então a rainha dos baixinhos, para me referir a pessoas que são conhecidas dessa forma. Xuxa, Pelé, Cafu e etc., que utilizavam muito esses termos, e eles eram mais conhecidos por esses termos, né, essas expressões, do que propriamente pelos seus nomes. Falar a verdade, tem pessoas que nem sabem o nome dessas pessoas, tá? Há outros tipos de figuras de linguagem bastante utilizado, as hipérboles, que eu falei antes, lá no início, né, o exagero. Quando eu utilizo uma expressão para exagerar, enfatizar o que está sendo exposto, como, por exemplo, Cazuza, na música Exagerado, que já diz tudo, né? Quando ele utiliza da expressão "te trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras". 1000 rosas roubadas na relação literal é até possível, né? Dificilmente. Mas, assim, o que o Cazuza queria naquele momento era expressar o que ele era capaz de fazer para se desculpar. Então, ele disse que ele traria 1000 rosas para desculpar todas as mentiras. Então, isso é de uma forma exagerada, né? Utilizar um recurso de exagero. Aí dei outros exemplos para vocês, como morrer de fome, que são formas de exagerar. Aí, diferente de exagerar, seria o eufemismo, que seria suavizar, né? Suavizar expressões que são muito fortes ou até mesmo desagradáveis. Por exemplo, expressões como morreu, né? Ele morreu. Então, uma expressão forte, desagradável, geralmente nós utilizamos outras para poder suavizar aquilo que está sendo utilizado de uma forma muito brusca, às vezes até mesmo de uma forma muito desagradável, como, por exemplo, partiu dessa para melhor, bateu as botas, né? São eufemismos
que são utilizados como forma de suavizar, né? Suavização. São os mais cobrados, gente, no vestibular, tá? Essas figuras, esses recursos estilísticos, linguísticos, nos textos. Então, o foco do Enem hoje são as construções de texto, a forma como esses textos são construídos e como é utilizado essa intencionalidade discursiva. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que tenha sido tenha sido bom, tenha sido de uma certa forma tenha esclarecido alguns assuntos para vocês, tá? Desejo uma boa prova, se mantenham a calma, uma boa leitura hoje é fundamental para se analisar as questões de linguagem em relação à língua portuguesa no Enem, para que vocês possam identificar o que está sendo sugerido nos enunciados, nos textos, uma boa leitura e, claro, como eu disse anteriormente, né, uma base relacionada a esses textos são construídos também ajuda bastante na hora de responder as questões, certo? Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui, vocês podem escrever, se não quiserem falar, que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês, tá bom? Agradeço pela atenção, agradeço também pelo tempo que vocês dedicaram e desejo uma excelente prova a todos.